Olá, queridos! Vamos meditar um pouquinho sobre Marcos 16,15, onde Jesus diz: Ide e pregai por todo o mundo. Será que isso de fato está acontecendo? Será que nós, como cristãos, estamos de fato fazendo isso? Ontem, dia 16 de março, foi o Dia Mundial do Jovem Adventista, onde a missão da maioria dos jovens era sair nas ruas e anunciando que em breve Jesus irá voltar. Será que todos realmente decidiram sair e anunciar que Jesus está voltando? Afinal, é muito mais fácil se fechar e ficar ali dentro do seu mundinho, fazendo eventos dentro das próprias igrejas para os próprios jovens, não é verdade? Como a sua igreja comemorou o Dia Mundial do Jovem Adventista? Fala aí para mim nos comentários. Sabe, pessoal, é incrível como hoje em dia, pelo fato da gente viver em um mundo onde ao nosso redor tem inúmeras religiões, inúmeras formas de adorar a Deus, a gente vive com medo de falar e de expressar aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós aprendemos na Bíblia, sabe? Eu estou passando o feed do meu Instagram e eu vi uma postagem do Leandro Quadros abordava um assunto aí que acabou gerando uma polêmica enorme nos comentários, sendo que ele estava totalmente correto na postagem que ele fez. Ele estava inclusive pregando o evangelho, né, e mostrando que o que a pessoa havia falado lá sobre Cristo não era exatamente a realidade que a Bíblia ensina e a realidade que nós conseguimos enxergar ao nosso redor, não é? E deu muita polêmica. E em meio dessa polêmica que gerou, eu fiquei pensando, cara, hoje em dia é difícil até você falar a verdade. E os irmãos não querem falar a verdade. Nós vivemos nos poupando de falar sobre as leis da verdadeira alimentação que nós aprendemos na Bíblia. Nós vivemos nos poupando de falar sobre tantas outras coisas que nós aprendemos com Jesus, que de fato é o correto para se viver. Porque a gente tem medo, a gente não quer magoar as pessoas, só que esse medo que a gente tem de falar e de não querer magoar as pessoas, porque vai que a pessoa entende que eu estou julgando e tal, a gente está deixando com que muitas pessoas se perdam, e muitas delas são inclusive pessoas que nós amamos. Não quero magoar, então vou evitar falar sobre isso. Sou crente, mas não quero chatear a fulano ou a ciclano. Nós vivemos muito isso no nosso meio, sabe? A gente evita falar para não magoar as pessoas, sendo que é um conteúdo de salvação. É um conteúdo de salvação. E nós deixamos de falar para não deixar as pessoas chateadas, né? Hoje em dia é difícil até você chegar para alguém e falar: olha, Jesus está quase voltando. Sabe? Jesus está quase voltando, porque nem todas as pessoas estão abertas a acreditar que Jesus está voltando, como a maioria das pessoas estão alegando. Eu nasci ouvindo que Jesus está voltando. Minha mãe viveu ouvindo que Jesus está voltando e já se passaram séculos e séculos e Jesus nunca voltou. Não é? Essa está sendo a indagação das pessoas aí. E os cristãos estão calados, ao invés de estar defendendo a causa de Cristo. Sabe? Quando a gente vê Cristo, Cristo sempre foi educado, mas Cristo sempre pregou, independente se as pessoas gostavam ou não. Nós vemos ali quando Jesus ele pregou para o jovem rico, o tempo todo Jesus ele foi sincero, sabe? Ele foi sincero e ele falou mesmo, independente se as palavras de Jesus iriam entristecer o jovem rico, mas Jesus ele foi sincero e ele não deixou de pregar para aquele homem só para que ele, sei lá, se sentisse feliz. Jesus ele poderia ter passado a mão no ego do jovem rico e mantido o jovem rico ali do lado dele. Não, você tá certo, você obedece todos os mandamentos, então fique aqui é o seu lugar. Mas Jesus ele sempre foi sincero, sabe? Ele sempre foi sincero. E nós, como imitadores de Cristo, devemos ser sinceros também, independente se a nossa sinceridade, é claro que nós temos que ter limites, não só porque eu tenho que ser sincero, tenho que sair falando tudo e magoando as pessoas, também não é assim. Mas a sinceridade cristã da palavra de Deus, ela tem que ser dita sim, ela tem que ser falada sim. Vamos mudar isso, irmãos.
Começar a ser verdadeiros com as pessoas ao nosso lado, assim como Cristo. Vamos pregar para elas, vamos levar a elas o Evangelho de Cristo. Sabe, o que é interessante é que hoje, diferente da época de Jesus, você nem precisa sair de dentro da sua casa para pregar o Evangelho. De dentro da sua casa, com um aparelho celular, você pode estar pregando o Evangelho, com o que você posta nas redes sociais, com o que você grava, com o que você filma. Gente, existem inúmeros métodos de pregar o Evangelho hoje, em que eu não preciso sair necessariamente de dentro da minha casa. Evangelho é isso. Viver Cristo é isso. Jesus, em momento algum, ele perdeu do precioso tempo dele para ficar sem fazer nada e deixando as pessoas ao redor dele se perder. É necessário prestarmos atenção na necessidade de cada pessoa do nosso lado e suprir a necessidade dessas pessoas apresentando Cristo para elas. Porque Cristo, ele preenche todas as necessidades. Mas é importante nós cristãos também observarmos que se alguém está passando fome, não basta apenas pregar, não basta apenas dar um estudo bíblico, mas suprir a necessidade física dela. E é importante buscar fazer isso suprindo tanto a necessidade espiritual como a necessidade física. Cristo fez isso, Cristo alimentou pessoas, Cristo cuidou de pessoas, Cristo pregou para pessoas. E esse é o meu e o seu papel também. Então, irmãos, vamos começar a ficar criticando que o tempo está passando e Jesus não volta. Vamos começar a viver Mateus 16:15. Vamos sair e o Evangelho do Reino a todo mundo, para que assim Cristo possa voltar. Amém? Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa dessa reflexão rapidinha aqui. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar aqui embaixo, porque isso ajuda quando você interage com o vídeo, quando você interage comigo, isso ajuda a gente, né? Então não se esquece de curtir, de compartilhar, manda para alguém que talvez ainda não tenha encontrado o seu método de pregar o Evangelho, mas não podemos mais nos calar, irmão. Nós precisamos apressar a volta de Cristo, principalmente agora que nós passamos o dia ontem gritando nas ruas Maranata, o Senhor está vindo, né? Então, vamos de fato sair pregando o Evangelho e dizendo a todos que Cristo está voltando. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.